Então, estamos iniciando a gravação da nossa aula de criminologia. Estamos com mérito, né, com a colaboração dos senhores e das senhoras, estamos quase vencendo o nosso semestre, né, e vamos conseguir vencer a nossa ementa. Inicialmente, vamos abrir o nosso whiteboard para a gente falar de alguns temas, né, que faltam para a gente finalizar a nossa disciplina. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. O pessoal ainda está entrando. Da aula passada, acho que ficou tudo tranquilo, né? Não ficou nenhum questionamento. Né? E hoje nós vamos, na verdade, fechar alguns conceitos, tá? Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês algumas concepções do próprio livro que vocês estão fazendo o trabalho, né? Então, lá no nosso, o autor... Volta a bola. Ade. Pessoal. Não, mas pegar um Covid não dá nada, mano. Por gentileza, quem estiver ainda com o microfone aberto, feche para nós. Claro, fica com medo de uma gripezinha dessa. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje do sistema penal e reprodução da realidade social, tá? Isso aqui é um tema que ele é falado muito pelo professor Alessandro Barata, tá? E como a gente combinou, né, vocês estão fazendo um trabalho, né, um fichamento do livro do Alessandro Barata. Então, o que ocorre? O Barata, ele é o primeiro a perceber dois conceitos dentro da realidade social, né? O primeiro, ele se dá no sistema escolar, e o segundo se dá no sistema penal. Vocês concordam? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat, só um minuto. Tá. Vocês concordam comigo que o sistema escolar, ele realiza um controle social, né? Sim ou não? Sim. Então, o que ocorre? O Alessandro Barata, ele identifica e diz que esse controle social, ele seria informal, né? Porque não é uma repressão, né? Mas, assim, o convívio, né? Isso vocês podem falar, né? Principalmente quem em algum momento estudou em escola pública, é mais visível isso, né? Na escola pública, porque na escola pública você vê todos os segmentos da sociedade, né? Então, desde crianças vindo de famílias mais pobres, até mesmo aqueles filhos, né, com condições melhores, mas que por alguma razão ou outra, os pais, mesmo podendo pagar pelo ensino privado, optaram pela escola pública. Então, poucas instituições como a escola pública, e eu não falo aqui da universidade pública, mas eu falo da escola mesmo, do ensino fundamental, né, se percebe o distanciamento social, né, e a famosa dicotomia existente entre ricos e pobres. Então, o Barata, ele percebe isso e ele diagnostica através da concepção dele, né, dizendo que não é só o sistema penal que reproduz as desigualdades sociais, mas também a própria escola, né? Então, na escola nós vamos ter o primeiro ambiente onde há uma certa discriminação, né? Então, nas atitudes das crianças em relação aos coleguinhas deles, né? Então, hoje se fala um bullying, né? Mas existia bullying e a gente nem utilizava essa palavra, né? Desde sempre
há uma discriminação, havendo até mesmo marginalização em certos casos, né? Então, é formado grupos sociais, né? As famosas panelinhas. Então, a estrutura da sociedade, ela é refletida no ensino público, lá, né? A primeira série, né? Agora é primeira a nona, na minha época era a primeira a oitava, acho que de vocês também era a primeira a oitava. Mas lá, né? E temos aqui alunos que lecionam, que podem confirmar que realmente existe isso. A Michelle, né? A Michelle leciona educação. Sim, professor. Oi? É normal mesmo. Você vê muito essa diferença na escola pública. E você consegue perceber quando tem estrutura familiar também. Quando existe uma estrutura familiar, e eu não estou falando só financeiramente, você percebe a interação e o pai presente, e você percebe a nota desse aluno no decorrer do ano letivo. A questão da relação dele com os outros, enfim, tudo muda. E quando você não vê a família presente, quando você vê uma questão de fragilidade dentro da família mesmo, de questão de social, né, violência, muitas vezes, você vê que isso ele reflete no estudo-aprendizagem do aluno, na maneira do comportamento dele. Você consegue perceber tudo isso, sabe? A questão da marginalização. Mas, assim, professor, a marginalização e a discriminação, ela ocorre em colégios particulares também, porque eu dei aula... Com certeza. E ela é bem pior. Ela é bem mais discriminadora. Não, é que eu peguei a escola pública, porque a escola pública é mais fácil encontrar na escola pública todos os segmentos da sociedade, né? Diferente da escola particular. Na escola particular, salvo alguém que tenha... tem alunos tentando entrar. Salvo alguém que tenha bolsa, dificilmente a pessoa consegue estudar, né, numa escola particular. Né? O que eu vi, assim, são relatos de alunos numa escola particular, que eu acabei meio discutindo com a menina, de palavras assim, que a pessoa ela é pobre, ela é negra, vamos dizer, ela é marginalizada, que nem o caso do índio, porque é vagabundo. Porque se eles têm o que eles têm é porque eles trabalham. E quem não tem uma condição social boa é porque evadiu, porque não correu atrás, porque não quis vencer. É esse pensamento que a gente vê ali. E a escola pública, ela tem essa marginalização, ela tem essa discriminação, mas ela é menos discriminatória do que a particular em relação ao negro, o deficiente físico, eles são mais humanos. Eu não sei se é porque eles sentem isso na pele muito mais. E a pessoa que tem uma situação boa, ela esconde muito o que ela pensa. Ela deixa escondido aquilo, mas ela é muito mais discriminadora do que a própria escola pública em relação, estou falando de pensamento dos alunos, sabe? Não sei se eles vivenciam isso o tempo todo na pele, né? Entendi. É complicado, né? As novas gerações aí, elas têm problemas próprios, né? É muita informação, né? A dificuldade de trabalhar com isso. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, o Barata, ele fala, né, que o sistema escolar é o primeiro sistema, né, de reprodução da realidade social, né? Então, o que a gente vê, né, digamos assim, no mundo adulto, a gente consegue identificar no sistema escolar, né, essa dicotomia, né, entre ricos e pobres, discriminação, marginalização, né? Se ele fosse escrever hoje, ele ia falar do bullying, né? Podemos incluir o bullying, não sei se é assim que escreve, espero que seja. Então, ele critica também o sistema de meritocracia escolar, né? Então, esse sistema, vamos tirar nota, avaliação de testes, então, tudo isso ele questiona, né?
se esse a melhor forma, né? Porque o professor Barata, ele entende que a escola deveria ser um ambiente acolhedor e não gerar já essa certa competição que tem entre alunos, né? E que deve ir até a faculdade, né? Eu não conheço direito a turma, mas com certeza entre vocês identificam aquele aluno que quer tirar 10 e se tira 9 já fica nervoso. Outros que o 7 vale um 10. Então, entre vocês mesmos, vocês identificam uma certa competição. Não que isso seja uma coisa, é um crime querer tirar 10, né? Mas, assim, é uma reprodução da sociedade, né? Então, ele identifica a escola, né, como uma ação de estigmatização, né? Aí vem aqueles nomes, né? O aluno que só tira 10, o famoso CTF. Daí o aluno que tem mais dificuldade, o pessoal já começa a zoar. Então, tudo isso é a representação da própria sociedade, tá? Daí ele fala daí do sistema penal, né? Que também é seletivo, né, pessoal? Se a gente olhar, então, o sistema penal brasileiro, a gente vai ver o excesso de seletividade, né? E ele vai falar do problema do poder judiciário, né? Então, vamos lembrar que ficou famoso, se lembram, há anos atrás, que teve um juiz do trabalho que ele suspendeu a audiência, não deixou o trabalhador participar da audiência porque o trabalhador apareceu lá de bermuda, camiseta e chinelo havaianas. Isso daí deu uma repercussão incrível. Alguém se lembra desse caso? Eu lembro desse caso, professor. Daí depois, em outra ocasião, ele teve a cara de pau de levar um par de sapato Isso, exatamente. pro rapaz. Repercutiu tão mal, né? Participar Repercutiu ele tão achou mal que o juiz, a mídia bateu em cima, aí o juiz quis dar uma de bonzinho, deu lá um par de sapatos lá, que ele disse que a pessoa entrar de chinelo e bermuda era incompatível com o ambiente do fórum, mas agora vamos refletir, né? Poder judiciário, o trabalhador buscando a justiça. Aí você é humilhado, né? Você é duplamente injustiçado, né? Porque você, em tese, você teve alguém que tirou o teu direito trabalhista, né? Senão você não estava lá buscando o que é seu, né? Aí você, além de ter perdido isso, ter tido algum tipo de ilegalidade ou exploração, vem o juiz, que é aquele ser, né, que deveria restabelecer a justiça e comete uma nova injustiça. Então, não precisamos nem ir no sistema penal, né? O próprio sistema aqui, vamos falar da Justiça do Trabalho, né, o comportamento desse juiz foi seletivo, né? E foi excludente, né? E o pior, né? O ambiente, sabe? Sinceramente, não dá para entender o comportamento de certas pessoas, né? Então, o Barata, ele fala disso também. Ele fala que existem, lógico, isso dentro lá da realidade dele, né? Ele diz que existem salas de audiência com a proibição de usar chinelos e determinadas vestimentas, né? Então, só que a crítica do Barata é justamente nesse sentido, né? Porque as pessoas de baixa renda é o que elas têm, né? Às vezes ela não tem um sapato, às vezes ela tem um chinelo havaiano e aquilo ali que ela tem para comparecer, né? Outra questão que o Barata levanta é a questão do porte de drogas. Então, o que ele vai falar? Ele vai dizer que o porte de drogas ele vai ter um tratamento diferente. Quando você pega, ele dá até esse exemplo, 30 gramas de maconha com uma pessoa negra e pobre, é um tratamento, tá? E qual o tratamento que geralmente é atribuído? Ele é traficante. Agora, quando você pega
uma outra pessoa com 100 gramas de maconha, né, e essa pessoa ela é branca e classe média, geralmente, o que ocorre? O juiz tende a entender como usuário. Será que isso ocorre no Brasil? Sim ou não? Sim, né, Com professor? certeza, né, professor? É o que Aí, mais ocorre, né? aí que tá, né? Então, vocês vejam como o sistema penal ele é seletivo, né? E a pessoa que tem uma classe social inferior, infelizmente, ela tem a tendência de ter as penas mais altas, né? Então, geralmente aqui, isso aqui é estigmação, né, pessoal? Vamos lembrar. O que é isso aqui, se não labeling approach, né? A pessoa vê, é negro e pobre, está com 30 gramas de maconha. O juiz não vai partir da ideia de que ele é um usuário. O juiz vai partir da ideia que ele é geralmente um traficante, né? Aí que está o problema, né? Aí aqui a pessoa é branca, classe média, é filho de um conhecido meu, né? Então aí que está o problema, né? Nós temos um problema sério com a famosa seletividade, né? Então a seletividade faz isso, faz você dar um tratamento diferente para situações que não deviam, né? E isso gera um problema social, né? Que vai abarcar toda a sociedade, tá? Então, a gente pega lá, você veja, nós temos um sistema escolar com já indícios de problemas, né? E vamos pensar, esse sistema escolar, ele pode, no futuro, refletir aqui no sistema penal, né? Toda essa carga de discriminação aqui que existem lá entre as crianças, né? Por mais que as pessoas falam, é brincadeira, ingenuidade, né? Mas não, realmente a gente vê a questão do bullying, né? E futuramente a gente vê aqui, né? Então né? A gente vai pensar que o camarada que, né? O camarada que hoje é juiz de direito, né? Um dia ele foi uma criança. E como que ele era lá quando era criança? Ele era uma pessoa integradora, né? Que agregava pessoas, enfim, ele tratava todos iguais? Ou será que lá no sistema escolar ele já tinha esse racismo, essa prática de injúria racial e que depois vai refletir aqui, por mais que ele seja juiz, isso aqui acaba refletindo na hora de sentenciar. Então, fica aí essa indagação para vocês pensarem. Beleza? Alguém quer falar algo? Doutora Michele? Nada? Não, professor, mas é bem isso mesmo. Eu tenho uma amiga minha que ela é parente de uma juíza e você vê muito bem a diferença de uma professora que era negra e ela que veio de uma classe bem elevada, né? Que o pai é juíza, a irmã é juíza, enfim, a filha é também. A maneira delas pensarem, tanto que o confronto era muito grande nas reuniões quando você falava de aluno da escola pública. Porque elas tinham visões muito diferentes, extremas. Infelizmente, a gente tem essas coisas acompanham a vida da pessoa, né? A gente não percebe, mas se você fizer um trabalho de psicologia, psicanálise, você vai ver que muito do que as pessoas são depois na vida adulta tem relação lá da forma como elas se desenvolveram enquanto crianças, né, adolescentes, na sua relação de escola e amizades, né? Então, é complicado. Bom, dando continuidade, né? Nós vamos falar agora do cárcere e da marginalidade social, né?
Então, primeiramente, vamos falar dos institutos da detenção, né? Então, aqui na detenção, a gente vai falar, né, na verdade, de todas as experiências de cárcere, tá? Então, existem vários estudos que dizem que o cárcere não consegue reeducar, né, não consegue realizar a reinserção na sociedade. E a pergunta que a gente faz é: como reinserir na sociedade alguém que nunca esteve inserido? Difícil, né? Vamos pegar o exemplo de uma criança que cresce lá, vamos pegar o Rio de Janeiro, tá? Para nós não entrarmos na realidade de Ponta Grossa, mas uma criança que normalmente sabe desenhar o nome dela, né? Então ela por mais que ela possa estar formalmente alfabetizada, a gente comentou isso na aula passada, que existem aquelas progressões de série, mesmo que a criança não consiga a nota mínima, tá? Então vamos imaginar a situação de uma criança que ela é um analfabeto funcional, então ela não sabe ler e escrever direito, né? Ela não sabe utilizar as 4 operações básicas de matemática, enfim. E ela não consegue emprego, né? Chegando na vida adulta, né? O que vai ser dessa pessoa, né? Então, essa pessoa ela está à margem da sociedade. Ela não tem possibilidade de conseguir um emprego, né? Por mais simples que seja, ela não consegue. E daí, ela morando no morro lá, vem o tráfico e dá uma oportunidade para ela de emprego, né? Ainda que sem carteira, mas ganhando valores que às vezes uma pessoa com formação, um curso superior, não receberia, tá? Então, ela opta, pelas circunstâncias e pela realidade dela, ela opta a trabalhar junto ao tráfico. Aí, até o dia que cai, é preso, enfim, condenado. Como que você vai reinserir essa pessoa? Vamos lá? Vamos resolver esse problema? Podem abrir o microfone. Vamos lá, pessoal. Só a Michelle que fala. O Fabiano só dá risada. Paulo, Fábio, João Pedro, Giovanni, Aline, Jaine, Roberto. Alguém abre o microfone. Professor, eu acho que não resolve, né? Não tem como ofertar para uma pessoa assim. Quem está falando? Indina. Bom dia. Boa noite. Pois é, mas Não tem como. a gente precisa resolver esse problema aí. Não vejo assim muito por onde. Pois é, mas o que a gente vai fazer com esse povo? Vai para a cadeia, sai da cadeia, comete crime? O que a gente faz com isso? Professor, Oi. eu vejo uma lógica assim. Primeiramente, na minha concepção, tinha que investir em escolaridade para o preso ali, em políticas públicas de escolaridade, né? Certo. Ele tinha que aprender uma profissão ali dentro do presídio para até ele não ficar tendo tempo de ficar pensando mais vontades ainda. E eu acho que se ele pagou pelo crime, quem deveria saber se ele cometeu ou não um crime deveria ser o Estado, pelo menos numa primeira vez. Né? Não sei se ele cometesse o crime na segunda, aí eu acho que o cara daí já não sei se merece muita chance, sabe? Mas eu acho que o Estado deveria, primeiro, não deveria nem deixar a pessoa entrar no crime, né? O Estado ele tinha que ter políticas públicas, como a gente já falou, nos lugares mais pobres, investimento de educação em qualidade, a situação que a gente tem aí, que não tem investimento nenhum, é só para inglês ver, né? Cobrar da sociedade mesmo, da família inserida, dos professores, dos alunos, uma média boa e só passasse quem realmente, e seja desde o ensino fundamental até a universidade, quem realmente tem conhecimento,
porque eu acho que muita gente sai do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior sem ter conhecimento, um diploma, e aí não são bons profissionais. E quem entrou dentro da cadeia, da prisão, ele tinha que ser meio obrigado a fazer um curso lá dentro, que tivesse várias modalidades para que, né, para ele se inserir da sociedade, que tivesse as empresas investimentos para recolher esse pessoal que está saindo da cadeia com impostos mais baratos, enfim. Eu acho que para que ele não volte novamente a ser preso. Eu vejo um investimento só em política pública. Primeiro que tinha que investir para o cara não ser preso, mas depois que ele foi, deveria investir a sociedade. Se ele cometeu o crime novamente, aí eu acho que tinha que ter penas mais rígidas, sabe? Porque a pessoa teve todo o investimento do Estado e ela não quer muitas vezes sair porque ela não quis realmente. Mas não é o caso do Brasil, porque a gente não vê investimento nenhum, né? Seja antes e seja depois que o cara está preso, né? Você percebe muito bem isso. Eu agora eu não estou bem a par da situação, sabe, com relação a isso, mas eu já ouvi falar muito nisso. Com relação às igrejas, fazer um trabalho de recuperação, não sei bem para falar, sabe? Mas eu já vi gente criticando e dizendo, fulano estava lá, fez isso e aquilo, e agora se arrependeu, virou santo, alguma coisa assim, sabe? Só que daí eu fico pensando assim, tirando desse lado, dessa opinião da pessoa, eu penso assim, eu acredito muito na transformação do ser humano, né? Eu acredito muito nisso. Acho que se a gente não acreditar, né, nessa transformação, que a gente pode ser algo melhor, que a gente pode decidir ser algo bom na vida, né? Então, assim, o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, se esse, digamos que tem esse trabalho, que eu acho que eu já ouvi falar que tem esse trabalho, né, de ciência das igrejas ou de alguma coisa que acho que faz esse trabalho de recuperação, falando assim, mas se de repente esse ensinamento que a pessoa está tendo, estão de repente dentro da cadeia e ela consegue se recuperar, de repente se ela tivesse tido esse ensinamento quando pequena, de princípios, de valores, de coisas fundamentais na vida da gente, se a pessoa tivesse tido a oportunidade quando era criança, talvez não estaria ali naquele lugar, entende? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, professor. eu vejo muita gente criticando com relação a isso. Agora se transformou, agora é outra pessoa e tal. Porque foi para a igreja, alguma coisa assim. Só que eu fico pensando nisso, que se a pessoa, de repente, ela nem estaria ali naquele lugar se ela tivesse crescido, porque por mais que seja qualquer tipo de religião que a pessoa vá, qualquer religião, eles não vão não seguir uma religião para querer ser uma má pessoa. Né? Para se tornar uma pessoa melhor, a gente quer. Na verdade, e geralmente quem critica, na verdade, é justamente a pessoa que nunca fez nada, né? Tipo, eu acho engraçado, a pessoa nunca foi lá ajudar preso, nada, aí vai lá alguma denominação religiosa lá, realmente faz um trabalho social, que é um trabalho bonito, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando, aí não falta não falta gente para criticar, né? Para ajudar é difícil, né? Mas, assim, realmente é um trabalho muito importante. E até mesmo... bom, a gente ainda vai fazer a tal visita, né? Vocês vão ver lá. Está acabando aqui meu tempo. Então, professor, eu acho que se cumprisse o que a lei de execução penal diz, já seria um meio caminho andado. Porque, assim... pelo que diz lá, os tipos de pessoas eram para ser separadas por tipo de delito, faixa etária, tudo mais, e nada disso é praticado. É verdade, Roberto. Não, vocês já estudaram a lei de execução penal? Eu estou estudando. Ainda não. A lei de execução penal é uma maravilha, né? Você olha aquilo lá, nossa, a famosa LEP, né? Se realmente for cumprido o que é Professor, prometido. eu vejo nas prisões o que falta realmente é o investimento do Estado na política pública. Por outro lado, como disse a Michelle e a Fabiana, tem essa parte social, o que muito transforma nos presídios lá dentro são exatamente essa parte social e, sabe, das igrejas principalmente. Independente se ela é católica ou
ou evangélica, mas as duas trabalham unidas lá dentro para transformar aquele povo que ele está ali sem esperança, sem expectativa. Muitas das vezes eles se agarram em alguma pessoa lá dentro que tenha uma mentalidade mais forte, assim, para sair daquilo, e eles têm aquele cara como um exemplo, sabe? E a partir do momento que você começa a fazer visita, que eles pegam conhecimento contigo, eles também se esperam em você. Então, você sempre vai ser uma influência para alguém, seja boa ou seja ruim, né? E eu conheço, ali no Idebrando eu conheço, não conheço a penitenciária lá embaixo, mas no Idebrando eu conheço a parte dos fundos ali da nona e da oitava e Acho da que não. 10. Então, O Regina. é assim que funciona, sabe? E esse trabalho, o trabalho social das Irmãs da Pastoral aqui e da Igreja Universal, até a Igreja Universal tem um papel muito, muito bonito ali dentro, sabe? E vai, de vez em quando, alguns pastores assim, de outras igrejas também. Mas é o que ajuda muito eles tentarem aí se agarrarem nisso para tentar levar uma vida melhor. Só que daí o que ocorre é que quando eles saem, eles encontram essa dificuldade de confiança, de ninguém quer dar uma oportunidade. Esse é o problema. Aí é onde o Estado deveria de ajudar, né? Porque não é só uma ação bonita de uma determinada igreja ou de um grupo de pessoas, enquanto eles estão lá dentro, que vai transformar e vai mudar a vida deles aqui fora, né? Acho que o Estado deveria exercer o papel dele aqui fora daí. E isso nós vimos, né? Na verdade, nesse primeiro tópico aqui, a gente vê o problema da reinserção, né? Porque na teoria é muito fácil, né? Então, o cara cometeu um erro, então vamos criar um mecanismo que ele não erre mais. Tá, mas eu como Estado, eu vou qualificar essa pessoa? Eu vou conseguir possibilitar educação formal, uma educação profissionalizante para todos que entram no sistema penitenciário? Quando a gente for visitar ali a penitenciária, vocês vão ver que existem lá dentro, né, ali uma penitenciária industrial, tem uma fábrica de calçados, de EPI, né, calçados de segurança. Vocês vão ver que existe uma fila de espera para poder trabalhar na fábrica de calçados, para você aprender a profissão da produção de calçado, né? Então, aqui a gente já percebe um problema. Então, o sistema não consegue ressocializar todos, né? Então, assim, não deveria haver essa fila de espera, né? Nós deveríamos ter, sei lá, uma ampliação. Vocês vejam como já é problemático, porque depende de uma parceria público-privada, né? Porque o Estado em si, ele não tem uma empresa uma fábrica de calçados estatal, né? Então, teve que ter o interesse, né, do empresário nessa exploração de mão de obra. E não pense que o empresário faz isso por caridade, tá? Quando nós visitarmos lá, vocês vão perceber que a produtividade deles é altíssima, né? Então, a última vez que eu estive lá, a produção, né, era muito maior. Eles têm uma fábrica dentro da penitenciária de Ponta Grossa e outra fábrica, se não me engano, em Imbituva, né? Só que dentro de Ponta Grossa é uma fábrica dentro da penitenciária, né? A Imbituva é uma fábrica normal, né? Não tem nenhum vínculo com o preso. A produtividade do preso é muito maior que a produtividade da pessoa que não é presa. Por quê? Porque existe um sistema ali mesmo, né, que se a pessoa perde a produtividade ou começa a trabalhar de qualquer jeito, ela é substituída. Então, dá a vez para outro preso que está com pique, com vontade de trabalhar. Então, isso não é formalmente dito, né? Mas o próprio preso, quando ele começa a ter essa oportunidade, ele sabe que ele tem que dar o melhor dele lá. Porque se ele não se adequar, né, não desenvolver a habilidade necessária lá para a produção do calçado, ele vai perder aquela vaga, né? E evidentemente, né, que também os dias trabalhados diminuem os dias da pena. Então,
O cara quer entrar realmente nessa vaga de produção de calçado e quer ir até o fim do cumprimento da pena dele, né? Até a progressão de regime, porque é a oportunidade dele aprender uma profissão e ele sair antes, né, do regime fechado. Eu vou salvar aqui, pessoal, já vou mandar o link na sequência e a gente já continua aí. Um minutinho para vocês irem ao banheiro e beber água. Já voltamos.